Novamente, olá, tudo bem, né? Estamos de volta, certo? Ao nosso Ouvindo a Voz de Deus. Queremos agradecer a você, certo? Porque você está aí participando junto conosco desse estudo. E hoje é um estudo muito polêmico, né? Onde muitos acreditam de uma forma, muitos acreditam de outra, né? Muitos pregam de um jeito, alguns pregam de outro, que é... Hoje a gente vai estudar sobre verdade sobre a morte, né? O que é que, qual a verdade que a morte tem, né? Muitas pessoas não querem, né? Não querem morrer, não aceitam a morte, mas essa é a única certeza que nós temos da morte, certo? Que todos iremos morrer. Isso é rico, pobre, negro, branco, todo ser humano, ninguém vai escapar da morte. Então, de um jeito ou de outro, todos irão morrer, certo? Mas aí, qual a verdade que a morte oferece? Certo? Então, hoje, aqui nós iremos ver, né? Através da palavra de Deus, nós iremos saber qual é a verdade que a morte tem e o que é que a Bíblia, certo, fala sobre a morte. Então, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus e pedir que o Espírito Santo nos oriente e aí nos dê o entendimento da sua palavra. Oremos. Querido Deus que está no céu e está presente entre nós, agradecemos ao Senhor porque até que o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa, Deus, falar nos nossos corações e nos converter do pecado, da justiça e do juízo. E que através desse estudo, através da Tua palavra, possamos entender a verdade que a morte oferece. Em nome de Jesus, amém. Certo? Então, algumas pessoas aí acreditam que ao morrer, alguns irão para o céu e outros para o inferno, né? Algumas pessoas pregam aí que aquelas pessoas que fizeram bem durante toda a sua vida, né, quando ela morrer, ela vai para o céu, né? E aqueles que fizeram mal, quando morrer, vai para o inferno, né? Então, são aí teorias que as pessoas pregam aí fora. Que muitos, quando morrem, as pessoas quando morrem vão para o céu. Mas e aí, será que realmente, quando morremos, quando todos morrem, irão para o céu? Só aquelas pessoas que fez o bem e quem fez o mal vai para o inferno? Então, para a gente entender, certo, a questão da morte, primeiro precisamos entender de onde fomos criados, como fomos criados, né? E aqui no livro de Gênesis, abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá? Então, para entender a morte, precisamos entender primeiro como o ser humano surgiu. Aí aqui diz que o homem foi formado do pó da terra. Deus, ele, na sua sabedoria, ao criar a terra, então no sexto dia ele criou o homem, certo? Formou ali um boneco de barro e soprou no seu nariz o fôlego de vida, né? Que é essa voz, que é o que é esse fôlego que a gente fala, né? Então, e vamos ver, né, o que é que diz a Bíblia, o que ela se refere aí à questão da alma. No livro de Ezequiel, capítulo 14, ele diz assim, ó, 14, verso 4. Ezequiel fica ainda no Velho Testamento, livro no Velho Testamento, capítulo 14, verso 4, diz assim, de Ezequiel, é o que a Bíblia ela fala, se refere sobre a pessoa, diz assim: Portanto, 18:4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que peca, essa morrerá. Certo? Então a Bíblia ela se refere à pessoa, alma, ou também pode ser pessoa, ser vivente. Certo? Então, a referência da Bíblia para alma é pessoa, né? ou alma. E o que acontece, né, com as pessoas ou alma quando morrem? Alguns, como a gente já disse, alguns dizem que uns vão para o céu, outros vão para o inferno, ou outros ficam vagando aí no mundo esperando o dia, que dia ninguém sabe esse, que essas pessoas ficam esperando. Mas aí
algumas pessoas acreditam que quando morre fica aí vagando no mundo, não vão para o inferno, vão para o céu. Mas o que você acha? O que é que a Bíblia ela mostra sobre isso aí? No livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes 12, verso 7, diz assim, ó. Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes fica no Velho Testamento, antes de Isaías. 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Você entendeu o que o verso quer dizer? Diz assim: e o pó, o que é o pó? O nosso corpo, certo? Essa carne e aqui nós temos, nosso corpo. Volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. E o que é espírito? O fôlego de vida que nós temos. Então, aqui a Bíblia diz isso, que o espírito volta para Deus e o corpo, que é a matéria, volta para o pó. Então, você vê aí que quando a pessoa é enterrada, com o passar do tempo, não existe mais nada do corpo dela, a não ser os ossos, né? Que com o tempo também, ali vai se acabar, né? E Gênesis 3,19, Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim, ó. 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. Olha aí, mais um verso também mostrando que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó, de onde veio, e o fôlego volta para Deus, certo? Nada aí de quando morre vai para o céu, vai morar no céu, certo? Apenas um vai para Deus e o outro vai para o pó, certo? Também, outro verso aqui em Eclesiastes 9, verso 5, diz assim, ó. 9:5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Então, nós que estamos vivos, a gente sabe que vai morrer. Um dia ou outro, todos sabemos que iremos morrer, certo? É a única certeza que o ser humano tem, é que vai morrer. Mas os mortos não sabem nada. Morreu, acabou-se. Né? Não sabe se está sendo carregado, não sabe se está sendo enterrado, não sabe de nada, certo? Aí é o que a palavra diz. Mas os vivos sabem que irão morrer, certo? Vamos lá. Verso 10 do mesmo capítulo 9 de Eclesiastes também diz assim, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, se aqui diz, a palavra de Deus está dizendo que para onde a gente vai, depois que morre, não existe obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Então, isso quer dizer que o esquecimento, a memória, não funciona mais, certo? Então, quer dizer que se fosse para o céu e viver no céu, a nossa memória estaria consciente, mas a parte dele diz que não, certo? Para onde a gente vai, não tem mais ali projeto nenhum, certo? O que é que Jó diz? No livro de Jó, Jó também ele se refere aí à questão da morte de uma forma também interessante, que diz assim, Jó capítulo 7, deixa eu achar aqui, Jó capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim, vamos lá. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Você entendeu? Diz que quando a pessoa dessa sepultura, é como uma nuvem que ela passa, né? E nunca mais essa pessoa tornará ao lugar que ela mora, certo? Ou lugar que ela morou, né? Por quê? Morreu, acabou-se. O esquecimento dele, a memória dele, ele não lembra mais de nada do que antes se acontecia, certo? Então, quando se volta à sepultura, morre, acabou-se, certo? Mas eu acredito que você já conheceu alguém que disse, meu parente morreu,
e eu sonhei, ele veio da minha casa, me visitou, falou comigo, disse que estava tudo bem onde ele estava, disse que ele estava feliz, certo? E aí, será que realmente isso acontece? Será que realmente isso é verdade? Será que a pessoa, o seu ente querido, que quando ela morreu, ela voltou, foi visitar você e disse que estava muito bem? A gente viu nos versos aqui que ao morrer ninguém mais volta à sua casa. Mas eu acredito que você já passou por essa, que você sonhou e aí ou você escutou alguém dizer que quando alguém morre, volta e visita e diz que está muito bem onde está. Será que realmente é a pessoa ou alguém disfarçando ou se transformando nessa pessoa? O que é que a Bíblia fala disso? O que é que Deus, através da sua palavra, fala disso? Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, ele diz assim, ó: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, aqui diz que os tais são falsos apóstolos. Quem é esse? São os anjos do diabo, certo? Que eles se transformam, certo, em apóstolos de Cristo, para enganar as pessoas da qual perderam o seu ente querido. Por que ele faz isso? Ele é um anjo, certo? Ele tem o poder de se transformar em qualquer pessoa depois que a pessoa morre. E aí ele pode aparecer a você. De que sentido? Por quê? Ele aproveita da fragilidade da pessoa do momento, certo? Ali que perdeu o seu ente querido. E aí aparece para ela. Mas qual é o sentido dele? É que ele deseja que eu e você não aceitamos a Cristo hoje, enquanto a gente está com vida. Porque depois que morre, acabou-se. Se a gente não aceitar Cristo hoje, enquanto estamos com vida, depois que a gente morrer, acabou a oportunidade. Então, ele não deseja que eu e você entendamos que a oportunidade de aceitar Cristo é quando a gente está com vida. Porque depois que morreu, ninguém mais aceita ninguém. Certo? Então, esse é o desejo dela. O desejo dele. Que eu e você não aceitamos a Cristo. Porque aí, se a gente não aceitar, a morte eterna também virá para mim e para você. Certo? Mas aí, quem é a única pessoa que possui a imortalidade? Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, diz que só existe uma pessoa que possui a imortalidade, certo? Vamos ver quem é essa pessoa. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz assim, ó. Se você achou, certo? Leia junto comigo aí 6:16 de 1 Timóteo, que diz assim. Ele diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eternamente. Então, quem é a única pessoa que possui a imortalidade? Jesus Cristo. Nem eu, nem você, nem os anjos do mal possuem a imortalidade, a não ser Jesus Cristo. Então, esse tema da morte é um tema muito polêmico, certo? Onde umas pessoas pregam de uma forma, outros pregam de outra, mas não vão pregar de acordo à vontade de Deus, o que está na palavra de Deus. Por isso que você precisa examinar as escrituras para ver qual é a verdade sobre a morte. E a verdade sobre a morte é essa: que você foi formado do pó, que Deus ele soprou o fôlego de vida dele no nosso nariz, e aí a gente passou a ser alma vivente, porque o pó sem o fôlego é morto. É isso que acontece quando a gente morre. O fôlego de vida vai para Deus e o corpo volta para o pó, e aí se torna apenas um boneco sem vida, certo? E aí, agora, o que o pecado ocasionou? Em Romanos 5, verso 12, ele diz assim, ó. Acompanhe comigo aí, Romanos 5, verso 12, que diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entendeu? Por um homem entrou o pecado,
E o que é que diz Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você entendeu que por um homem entrou o pecado e por outro homem veio a graça e a salvação, certo? Por Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que a gente passou o risco de ter uma morte eterna, Jesus Cristo veio e concedeu uma vida eterna para mim e para você. Então, a morte, iremos passar por ela, certo? Ninguém irá escapar da morte, mas a questão não é morrer. A questão é estar com Cristo ou sem Ele. Como é que eu vou morrer? Eu vou morrer em Cristo ou vou morrer nos prazeres do mundo? Essa é a questão. Se você morrer longe de Cristo, você estará perdido para sempre. Mas se você morrer perto de Cristo, ao lado dele, você apenas irá dormir e esperar o dia da ressurreição para ir ressuscitar e viver eternamente. Certo? Então, essa é a questão. Agora, o que você espera? O que você ainda está esperando, né, desse mundo? Um dia esse mundo irá se acabar, certo? Queira você ou não, um dia esse mundo irá se acabar. Queira você ou não, um dia iremos passar pela morte. A gente não quer morrer de jeito nenhum, porque viver é bom. Então nem ele nem você queremos morrer. Mas a palavra de Deus diz que todos iremos morrer, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas a minha pergunta é: você está fazendo o que para viver uma vida eternamente? Hoje você está com vida. Amanhã nem ele nem você sabemos se estamos com vida. E a morte ela vai vir para você e para mim. Se eu e você morrermos longe de Cristo, iremos morrer para todo sempre. Mas se a gente morrer com Cristo, será apenas um sono, certo? Onde no dia da ressurreição, Jesus ele vai vir ressuscitar você. Porque aí foi o que ele disse: aquele que crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Eu espero em Cristo que você esteja cada dia ao lado dele. Porque um dia, certo, esse céu irá se abrir, essa nuvem irá se abrir e o Salvador irá retornar a esse mundo para buscar a mim e a você. Então a verdade sobre a morte é essa: ninguém nesse mundo ao morrer irá para o céu. Ninguém, certo? Apenas o seu espírito volta para Deus, porque foi Ele que deu, e o corpo volta para a terra. Se alguém disser para você que quando morrer vai para o céu, é mentira, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que apenas há uma separação do espírito e o corpo, que o corpo volta para o pó, certo? Mas se você tiver alguma dúvida, nos procure, certo? Porque aí a gente detalha melhor para você, pessoalmente, certo? Conversa melhor. Mas a questão é essa, certo? Morra em Cristo, porque você terá uma vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que nós possamos buscar Ele enquanto podemos achar. Certo? Nesse momento, feche os teus olhos e assim oremos. Querido Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor para conosco. Que o Senhor nos ajude a compreender a cada dia a Tua mensagem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estar em Cristo, porque estando em Cristo estaremos salvos. Esse mundo, ó Deus, não tem mais valor, esse mundo está cada dia pior, e a certeza da morte, ó Deus, nunca para. Mas queremos um dia, se passarmos pela morte, morrer em Cristo Jesus, porque aí apenas iremos dormir e esperar o dia da salvação. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está aí no seu lar, está ouvindo esse estudo, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.